eu fui dentro do Partido Comunista durante muito tempo, talvez o militante menos dotado de espírito crítico, mais adaptado a essa situação de abrangência e palavra definitiva e verdade eterna em tudo que vem das direções. Mas não apenas por ambiente criado pela organização, mas também por certo conformismo nesse quadro. Depois eu fui um militante que começava a passar por aquilo que é extremamente criador, extremamente enriquecedor, e que é a dúvida. É verdade que tive também duas ajudas. A ajuda do 20º Congresso do PC da União Soviética, que mostrou os crimes do tempo de Stalin. E a outra ajuda foi o fato de que a União Soviética deu durante um certo tempo cursos de formação política militantes. Eu fiz parte de um curso, de uma equipe de 50 e tantos companheiros, estudei na União Soviética e pude compreender ali, de um lado, um pouco mais da ciência social da classe operária, um pouco mais do que se chama a doutrina marxista, um pouco mais do que se fosse a realidade do socialismo. Raul, como é que você vê esse despertar aí do espírito crítico do Apolônio? Olha, a gente estava vendo aqui esse pequeno texto aí que ele falava, né? Eu estava reparando que ele fala que esse período que ele passou na União Soviética estudando, ele fala da teoria marxista, ele não fala da teoria marxista-leninista. Só fala marxista. Marxista aqui, tradicionalmente, dentro daquilo que ele estava falando, daquela disciplina, etc., você era marxista-leninista, antigamente marxista-leninista e stalinista, né? Mas aí o stalinismo caiu e nesse momento aqui ele já deu uma capada ali no Lenin. Não que ele deixasse de admirar o Lenin, mas como grande teórico, ele já, como fundador de uma doutrina, ele já tinha deixado de lado. Quando, um pouco antes dele falecer, conversando com ele já dizia o seguinte: olha, Marx é fantástico, mas eu já tenho minhas restrições muito sérias, agora só sobra o Engels. Então, na realidade, eu acho que foi isso mesmo, ou seja, ele realmente, aquela formação que nós tivemos nesse período, que ele era do Partido Comunista, era aquela coisa assim, você não falava Prestes, você falava assim o velho. Você não falava União Soviética, você dizia a velha. Era uma questão de segurança, mas também uma questão, assim, todo respeitosa, um respeito, né? E uma coisa, assim, toda cheia de hierarquias, né? E não se podia duvidar, né? E, na realidade, eu acho que esse período que ele passou na União Soviética, ele viu aquelas coisas um pouco estranhas, né? E depois como humanista era difícil concordar, Era difícil, então ele faz uma autocrítica séria, dizendo que ele era muito apaziguado com as questões, mas, na realidade, ele sempre teve suas dúvidas, né? E em casa essa coisa, o pau comia em casa também, né? Agora me diz uma coisa, ele não era assim, ele era ou não um radical da disciplina, assim, ou ele era um sujeito bem-humorado? Olha, ele era assim, ele era um militante daqueles que faziam da militância a sua razão de ser. Então ele era disciplinado, ele fazia suas tarefas, ele não media sacrifício, mas ao mesmo tempo, no que ele podia aproveitar da vida, ele caía, ele mergulhava direto, ou seja... Ele era uma pessoa que gostava de música, de cinema? Ele gostava de música, de cinema, ele amava beber, comer, dançar, ele era um grande conversador, né? Então ele adorava viver. Agora isso, né, dentro dos limites que a militância impunha. A militância impunha, mas eu acho que ele sempre foi uma pessoa, desse ponto de vista, uma pessoa muito de bem com a vida. Que delícia. Bom, ele acho que tudo que movia era realmente a paixão, né? Exatamente. Então, por todas essas histórias. Aí só faz realmente uma pessoa feliz, né? Agora, você acha que no documentário você conseguiu pegar esse espírito do Apolônio? Eu sou suspeita para falar, não, não pode falar. Mas eu acho que sim, porque a forma que ele contava os episódios da vida dele vinham com essa paixão. E também vinham com uma certa alegria, porque, em geral, as pessoas que passam por guerras, por tortura, por exílio, naturalmente é pesado, é difícil isso, né? Mas ele consegue transformar isso depois, né? E tratar isso com uma leveza
em alguns momentos até ele brinca disso tudo, né? Então acho que isso aí vai uma sabedoria também. Então, acho que conseguiu passar, mas aí o próprio personagem já tem, né? As pessoas se identificam muito com ele. Quando as pessoas assistem o documentário e me falam, né? Elas falam, nossa, que pessoa apaixonante, eu acho que ele consegue passar isso, né? Vamos ver mais um vídeo. Fui hóspede do Estado, convidado pelo Estado, na casa de detenção e na casa de correção. A repressão foi violenta, nós fomos jogados fora das Forças Armadas, presos, etc. Então, eu queria falar a vocês do que é a escola da prisão, a escola política da prisão. E aí eu conheci magníficos companheiros trotskistas, Febio Gicovati, o nosso jornalista do jornal em Fulvio, o jornalista que trabalhava no O Jornal, Barreto Leite e outros companheiros, e um conjunto de comunistas e dirigentes comunistas. Ali eu conheci a solidariedade internacional. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, assim, era um privilégio na época, a figura legendária de Olga Benário, a figura de Elise Berger, Elise Evert, a companheira de Arthur Evert, o grande companheiro Rodolfo Guioldi, a companheira Carmen Guioldi, e outros que, mais modestos, eu iria conhecer também toda a sua grandeza, porque seriam combatentes na Espanha e na França, comigo, nas lutas de resistência. Raul, ele fala da prisão como escola política, por esses contatos todos, né? O que ele contava, assim, particularmente dessa época de prisão? O Apolônio nunca foi de contar, assim, coisas aventurescas, né? Isso aí eu só fiquei sabendo de algumas por outros relatos, porque em casa mas ele gostava de contar os casos das pessoas, né? Então ele foi uma escola, porque quando ele foi preso, ele não era do Partido Comunista. Então ele veio a conhecer o Partido Comunista mesmo dentro da cadeia. Por isso que ele chama de escola. Não, mas não só por isso, porque os comunistas têm uma forma de disciplina, de organização, de visão do mundo, que é diferente, de fato. Então, os comunistas, em geral, transformam a cadeia numa escola mesmo, porque já que estão lá mesmo. Né? Vão aproveitar bem o tempo, e a revolução, né? vai ter que acontecer, então temos que aproveitar aquilo para se preparar, né? Você percebeu em algum momento algum ressentimento no Apolônio? Para ele não era fui derrotado. Perdemos uma etapa e vamos para a próxima, não é isso? Então ele tinha a capacidade de trancar todas aqueles ressentimentos mesmo, todas aquelas tristezas das perdas de companheiro, das derrotas, dos erros cometidos, trancar aquilo como uma coisa que é uma experiência e deixar para trás e vamos para frente. Né? Isso era... Porque ele tinha uma convicção na ideologia dele mesmo. Exatamente. Né? Então ele não guardava ressentimento, ele em nenhum momento, né? Porque ele estava já mais idoso, e mesmo quando eu falei assim que ele na realidade estava fazendo a crítica dos grandes teóricos do marxismo, etc., ele não fazia isso com rancor. Ele fazia isso dentro da visão de que ele achava que cada vez mais a luta pela liberdade era indispensável e base para qualquer outra coisa que se quisesse fazer em termos do avanço da sociedade. Né? Ele acreditava num Brasil socialista? Eu acho que ele, assim como outras pessoas da geração deles e das outras gerações, não sabiam muito bem dizer que socialismo será esse, com que cara que esse é moreno, se é moreno, se é isso, se é aquilo, mas que é uma convicção completa de que a gente vai superar esse estágio de tanta miséria, de tanta opressão, e vamos chegar numa sociedade melhor, e que ela vai vir, não por um determinismo histórico, como se acreditava antigamente, né, que as etapas sucederiam e viria a etapa do socialismo, depois do comunismo, dentro de uma visão que isso precisa ser conquistado dentro de uma outra percepção, né? Ele acreditava piamente nisso. Ele acreditava numa transformação sem revolução, pelo voto? Olha, o Apolônio, apesar de ser colocado como um guerreiro, ele não era guerreiro por necessidade, ele é muito mais poeta e político do que um guerreiro, né? E ele sempre achou que a questão da violência era uma questão que seria imposta pela resistência ou pelo nível de violência da outra parte.
que não era necessariamente o caminho da transformação. O caminho da transformação era conquistar as mentes das pessoas, ter um arco de alianças e de projetos que permitisse superar as resistências ao avanço da sociedade. Caso fosse necessária a violência, se empregaria a violência, mas ele nunca foi uma pessoa que achasse... Nunca fez apologia, né? Nem da tomada do poder pelo golpe de Estado, nem por qualquer outro tipo de violência, mas simplesmente a violência como uma necessidade de um processo, sempre que fosse uma violência organizada e que houvesse uma ampla participação da população nesse tipo de resistência, né? Bacana. Vamos de música? Vamos de música. E aí, o que vem? Márcia. Acho que a gente pode fazer Vida Simples, né? É uma música nossa aí. Tá inclusive no nosso CD e fala... Quando você fala nossa, você já aproveita e apresenta Beto Marsola. Nossa, porque o Beto é meu parceirão, meu irmão, meu companheiro. A gente está aí numa jornada legal. E Vida Simples é legal a gente fazer porque tem a ver com tudo isso. Tem a ver com a questão da simplicidade. A felicidade está logo ali, né? Felicidade, basta você se abrir. Aprender a enxergar, né? Não precisamos de tanta coisa. Vamos ser felizes um pouquinho, né? Vida Simples. Me quero tão simples como a água e o pão sobre a mesa sem grão. Eu quero uma casa de portas abertas, janelas e frestas, que entrem os anos, que caibam meus sonhos. Me quero sem medo de ser tão feliz como eu sempre quis. Eu quero meus filhos de bem com a vida, tão cheios de ideias, em busca de sonhos, em busca de outonos. Me quero sem nome, sem toque e retoque, sem nada nas mãos. Eu quero crianças descalças contentes e tão inocentes, correndo em calçadas tão meigas e amadas. Eu quero brincar com o barro na mão, sob o sol de algum chão. Eu quero os amigos abraçados comigo, tão perto de mim. Eu quero brincar com o barro na mão, sob o sol de algum chão. Eu quero os amigos abraçados comigo, tão perto de mim. Me quero